Olá, amadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Que alegria ter você aqui. E o vídeo de hoje é um vídeo assim muito especial e eu acredito que vai ser de muita edificação na sua vida. É um vídeo onde eu estarei compartilhando com vocês um pouquinho do meu caderno de oração, algo que tem me ajudado muito na minha caminhada com Deus. É algo que realmente mudou, né, a minha forma de me relacionar com o Senhor. Para muitos é só um simples caderno, mas para mim aqui tem algo de muito valioso. Então eu vou compartilhar com vocês o motivo, né, que eu tenho um caderno de oração, o que eu escrevo aqui e também vou mostrar para vocês por dentro como que ele é, para caso vocês quiserem, vocês possam se inspirar e possam estar criando aí o caderno de oração de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Esse meu caderno aqui, ele é o caderno do ano de 2025, né, que é o ano atual que nós estamos. Eu já tive outros cadernos de oração, na verdade eu chamo de caderno de vida com Deus, porque aqui eu não só escrevo somente as minhas orações, eu escrevo várias outras coisas que eu vou estar mencionando agora. Como que eu decidi, né, como que eu comecei, quando foi, né? Na minha antiga igreja que eu congregava, sempre o pastor, ele pedia para que a gente levasse um caderninho, né, para a igreja e uma caneta, para que a gente pudesse escrever coisas que ele fosse falando, que nos chamasse atenção, que falasse conosco, para que a gente também anotasse as passagens bíblicas, né, a qual ele estaria ministrando naquela noite. Porque muitas das vezes a gente vai em um culto e quando a gente sai pela porta da igreja, a gente já nem lembra mais o que foi pregado naquela noite. Então, ele pedia que a gente levasse para que a gente anotasse e no decorrer da semana a gente fosse meditando naquelas palavras. Gente, e de verdade, o quanto isso fez diferença na minha vida, vocês não têm noção. Porque muitas das vezes aquela pregação ela era uma resposta de oração da parte de Deus para minha vida. Muitas das vezes aquela pregação era um direcionamento, sabe? Era algo que eu precisava ouvir. Então eu anotava e durante a semana ali eu ia me alimentando, continuava me alimentando ali daquela palavra. Então eu comecei a escrever num caderno por conta disso. E aí, passando-se um tempo, quando eu ia fazer ali o meu momento devocional, né, que é o famoso momento com Deus, né, eu às vezes gostava de anotar as orações. Por quê? A gente, na correria do dia a dia, a gente acaba muitas das vezes esquecendo pelo que a gente orou. E ali, quando eu anotava aquela oração, o motivo pelo qual eu estava orando, eu passava-se um tempo e aí eu ia folhear novamente aquele caderno, eu dizia, nossa, eu orei por isso, o Senhor atendeu a minha oração, olha quanto Deus é bom, sabe, eu tenho provado, eu tenho visto que o Senhor é bom. Então, eu comecei a escrever ali as minhas orações. Passando-se um tempo, eu comecei a escrever o devocional, que eu lia ali a palavra e começava a anotar o que Deus tinha falado comigo naquele dia, qual que era o aprendizado, se tinha algo na minha vida que eu precisava mudar. Então eu ia anotando no caderno e aos pouquinhos foi se formando ali um caderno de vida com Deus. Então, né, desde esse tempo eu comecei todos os anos ter um caderno, todo início de ano eu já compro um caderno e já separo para esse propósito. E o desse ano é esse aqui, ele é um caderno bem simples, ele é um caderno de 160 folhas, de 10 matérias, né? A gente já tá aí no meio do ano, eu estou gravando esse vídeo em junho, então provavelmente eu já vou ter que comprar outro, porque ele já está com bastante folhas escritas, então provavelmente eu vou ter que comprar outro. E o maior propósito de ter o caderno de oração é a gente se recordar das orações que a gente fez ao Senhor. A gente lembrar
das orações que foram atendidas e daquelas orações também que não foram atendidas, porque até o silêncio de Deus é uma resposta, né? Ele é o nosso Senhor, então ele sabe o tempo certo de todas as coisas, o tempo certo de atender a oração, o tempo certo de ficar em silêncio, e isso a gente não tem, né, do que falar, ele é o Senhor. Então, falando para vocês, o que eu escrevo, né, neste caderno? Eu escrevo propósitos, sabe aqueles propósitos que a gente faz com o Senhor? De jejum, de oração, de leitura da palavra, por uma causa ou às vezes simplesmente para se aproximar mais de Deus. Então aqui também eu escrevo algumas orações minhas e também escrevo pedidos de oração de outras pessoas, né? Às vezes um irmão pede oração por algo, um familiar pede oração por algo, e aí eu escrevo aqui, anoto aqui para mim não esquecer. Aqui também eu anoto cartas para Deus. Sabe assim, aqueles dias que você quer somente falar, desabafar, sabe? Que você quer registrar aquele momento e que você não quer falar. Eu, Roberta, me sinto muito bem escrevendo, né? Eu gosto muito de escrever, então eu escrevo cartas para Deus, gente. Tem cartas que eu escrevo, depois eu volto para ler. Eu gosto de escrever e ler sempre no final de ano, sabe? E ali eu vejo o quanto o Senhor agiu na minha vida, sabe? Coisas que eu não queria falar, mas que eu gosto de escrever, gosto de colocar para fora através da escrita. E isso, quando eu finalizo ali a carta, eu sinto leveza, sabe? Eu me sinto assim que eu coloquei tudo para fora, sabe? E não tem nada melhor do que a gente conversar com o nosso Pai, com aquele que mais nos quer ver bem, né, na nossa vida. Então, isso é muito bom. Aqui também eu escrevo devocionais, então ali, né, no meu dia a dia, que eu vou lendo a palavra, eu escrevo o que eu aprendi com o Senhor, o que eu posso mudar na minha vida, o que o Senhor falou comigo, que eu tô fazendo que não tá agradando a Ele, então também eu gosto de escrever aqui. E aqui também eu gosto de escrever a leitura da Bíblia. Como assim? Todos os meses, geralmente, eu faço a leitura de alguns livros da Bíblia. Então eu escrevo, por exemplo, eu vou ler agora, né, no mês de julho, eu vou ler o livro de Ruth e vou ler o livro de Atos. Então, eu escrevo aqui, por exemplo, Ruth, quantos capítulos tem, e o livro de Atos, quantos capítulos tem. Aí, toda vez que eu vou lendo, eu vou marcando o checkzinho, vou passando ali o marca-texto para mim fazer esse acompanhamento. Eu já li ali, né, os 4 evangelhos. Hoje eu finalizei o livro de Juízes, então, gente, como é bom a gente fazer essa leitura da Bíblia, sabe? Quanto é bom a gente conhecer mais do Senhor, conhecer quem nós somos no Senhor, conhecer os planos dele para nossa vida, a vontade dele, e tudo isso a gente só consegue lendo a Bíblia, sabe? É só dessa forma. Então, muitas vezes a gente fala, eu quero ouvir o Senhor falando. Abra a Bíblia que você vai ouvir a voz do Senhor, porque a Bíblia é o próprio Deus. Então, isso é maravilhoso. Bom, e aí agora eu vou mostrar para vocês por dentro, né, do caderno, como que é umas colagens que eu faço, porque eu gosto muito de mexer com essas coisas de papelaria. Então eu dei aqui uma enfeitada no caderno, mas aqui, gente, é algo que é muito especial para mim. É o meu caderno de oração e eu tenho certeza que se você começar a fazer, você vai ver, sabe, o quanto o Senhor ele age na tua vida, o quanto o Senhor ele cuida de você nos mínimos detalhes. Muitas das vezes o Senhor está agindo e você não está vendo, mas ele cuida de você todos os dias, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Então, vamos lá para dentro do caderno que eu vou mostrar para vocês. Claro, aqui as coisas que eu posso, porque tem coisas que são particulares, mas as coisas que eu puder mostrar, com certeza eu vou estar mostrando, tá bom? Bora! Então, vamos lá, amadas. Olha só, essa daqui é a capa do caderno. Como eu mencionei, né? É um caderno bem simples, mas de grande valia para mim, de grande valor. Então, aqui no início, ó, eu tenho aqui uma foto da minha família e tenho também aqui uma foto minha e do meu esposo. Aí aqui eu coloquei, ó, alguns versículos, né? Na verdade, um versículo aqui, que é um versículo que eu gosto muito, que é de Josué 24:15, que diz: quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso aqui é um versículo base para minha família. Eu escrevi: a minha família é uma bênção, gratidão, Senhor.
aqui, ó, ele tem esse bolsinho onde eu encho de coisas. Aqui tem palavras de figuras, né, de recorte que eu gosto de colar. Aqui tem textos de ministração que eu faço lá na igreja, né, de ofertas, abertura de culto. Então, eu gosto de colocar aqui. Aí, aqui, ó, algumas coisas que eu imprimo, né, para estudo e eu coloco aqui. Aqui é um envelope que ele tem alguns papéis também de recorte. Como eu falei, eu gosto muito de estar fazendo isso. Aqui, ó, foi o que eu li para vocês, tá vendo? Olha só, eu comecei ele em janeiro de 2025. Aí aqui tem o que compõe, né, esse caderno. Então, tem um versículo aqui de Salmos, que é um versículo que eu gosto muito, que diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tá vendo? Então, eu amo muito. Aí aqui tem uma figura de uma borboletinha que diz: mulher, você é preciosa para Deus. Aqui eu recebi lá na minha igreja. E eu amo a borboleta, gente, porque a borboleta significa transformação. E nós sempre estamos sendo transformadas, né, e moldadas por Deus. Então, eu amo. Bom, lembra que eu falei da leitura bíblica? Que eu falei para vocês que eu escrevo? Então, tá vendo? Aqui era o livro de Gênesis, ó. Aí eu escrevo o dia que eu iniciei e o dia que eu finalizei. Aí, ó, toda vez que eu vou lendo um capítulo, eu vou marcando o chequezinho, tá vendo? Aqui eu tava lendo Gênesis e tava lendo aqui Êxodo. Então, aqui, ó, a leitura de 2 livros, e aí eu vou marcando o chequezinho para mim saber quais faltam, né? Aí aqui tem algumas orações, né, que eu escrevo. Aí aqui tem, ó, um propósito de oração pelo meu esposo, tá vendo? Aí aqui eu coloco, ó, primeiro dia, orar pelo seu relacionamento com Deus, ó, tá vendo? É assim, aí eu vou escrevendo, gente, isso é tão bom. Aqui, ó, tem mais leitura da Bíblia, tá vendo? Aqui tem propósitos que eu vou fazendo, né? Eu não vou mostrar mais a fundo pra vocês, porque é questões, assim, bem pessoais, né? Aqui, ó, tem, ó, o acompanhamento de livros de leitura, tá vendo? Aqui eu já li, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Hoje eu finalizei o livro de Juízes, eu vou até marcar aqui depois. Já vou iniciar o de Ruth. Aí eu vou marcando assim pra mim ter acompanhamento, senão, gente, no dia a dia a gente acaba se perdendo. Tá vendo aqui, ó, é um devocional que eu fiz, ó, que fazer para colocar Deus como prioridade na minha vida, à luz da palavra. Aí aqui eu vou marcando coisas que o Senhor vai falando comigo, aí depois eu volto, eu releio novamente. Então, isso é maravilhoso, gente. Aí tem, ó, aqui tem plano de oração, tá vendo? Que eu faço, ó, dia de segunda, gosto de orar pela minha vida espiritual, terça pela minha família e pela minha parentela. Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre isso pra vocês. Tem oração pelas crianças, né? Tem a fotinha da minha filha. Tem muita coisa. Aqui tem projeto que Deus coloca no meu coração, que aí eu oro a Ele, coloco aqui, vou orando ali até Ele me dar, né, uma resposta, se realmente é dele, porque às vezes pode ser da gente, né? Ó, tem desafios também que eu faço, tá vendo, gente? Ó, desafio 10 dias sem Instagram, sem YouTube, sem Pinterest. Aí eu vou marcando os dias que eu faço, o dia que eu não consigo eu deixo em branco. E aí, é isso. Tudo aqui é para honra e glória do Senhor. Como eu falei para vocês, eu gosto bastante de colar, né, coisas. Tá vendo, ó? Adesivos. Já tá com bastante folha escrita, ó. Mais desafios quando eu quero, geralmente, me aprofundar mais na palavra, ou focar mais meu pensamento em algo. Eu sempre gosto de estar tirando tudo que é de mídia social para me focar mais em Deus, ó. Propósito de consagração. Tá vendo aqui, ó, outro propósito. Eu gosto de colar figurinhas, tá vendo? Ó, que fofinha essas figurinhas aqui, ó. Aí eu gosto de fazer assim, e isso tem me feito crescer bastante espiritualmente. Eu gosto de anotar também, ó, a programação de cultos da igreja. Aí tudo que for tendo, eu vou passando o marca-texto, né, que eu vou conseguindo ir, porque eu gosto bastante de ser bastante participativa nos cultos e nas coisas que tem na igreja. Tudo que tem lá eu gosto de estar participando. Ó,
Tá vendo? Aí todo mês eu marco a programação da igreja para mim conseguir ter o acompanhamento. E é isso, gente. Aí aqui, ó, tem esse bolsinho no fundo para colocar pedidos de oração. E esse é o meu caderno de vida com Deus. Bom, amadas, então é isso, né? Era o que eu queria mostrar para vocês do meu caderno de oração, que é tão precioso para mim. Até hoje eu costumo levar um caderninho para os cultos, para fazer anotações ali do que o pregador vai falando para mim. E realmente isso tem me feito ter um crescimento espiritual maior, tem me feito ter uma direção, sabe, da parte de Deus para minha vida. Eu acho que a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus, a gente precisa realmente estar com a nossa mente voltada para Ele. Sabe, a gente tem que evitar distrações, tudo que a gente puder fazer para nos edificar, para agregar na nossa vida, a gente tem que estar fazendo, porque aqui nesta terra é só uma passagem, né? A nossa morada é o céu. A própria Bíblia nos ensina que a gente tem que pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então é claro, né? Claro que a minha vida ela não é somente, como que diz, aqui, né, nesse caderno. É claro que eu faço outras coisas por fora, mas aqui é a base, sabe? É uma base do que eu faço com meu pai, né, dos propósitos que eu faço, dos desafios que eu faço, das coisas que ele vai falando comigo para me deixar de lado e eu vou escrevendo os dias que eu vou conseguindo. Por exemplo, se eu faço um propósito de oração na madrugada, eu gosto de anotar para mim, marcando ali os dias que eu consigo estar fazendo. Os dias que eu não consegui, eu anoto os motivos para mim poder orar, né? Então, acho que a gente precisa realmente ter esse foco em Cristo, sabe? E esse caderno, ele tem, assim, me moldado muito. Deus tem me moldado muito através do caderno, através desse projeto, né? Que é um caderno de oração, que é algo que parece simples, mas é algo enriquecedor. Então, se você quer se inspirar também, fazer um caderno de oração, pega um caderno, uma caneta e vai aí construindo o teu caderno de vida com Deus, que eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar muito contigo. É muito importante, antes de você começar, você consagrar o caderno ao Senhor, pedir realmente para que você seja direcionada totalmente por Ele, e que tudo aqui seja para Ele, sabe? Para o teu crescimento espiritual. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você quer me acompanhar nessa jornada, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e vamos juntos nessa caminhada aí de fortalecimento da nossa fé e de cada dia mais estarmos próximas do nosso Senhor, tá bom? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!